Vamos trazer informações para você agora da política argentina. Javier Milei já há 16 dias como presidente da República, com muitas medidas já anunciadas, um mega decreto que trouxe algumas medidas de mudanças na legislação, outras propostas de novas medidas e novas leis, que acabou sendo muito questionado lá no país. E agora ele fala em acabar com uma contribuição sindical obrigatória. Só que essa proposta, como muitas outras, depende de uma autorização do Congresso argentino. Quem traz mais detalhes para a gente é mais uma vez o Vitor Moraes. Vitor. Oi, Lívia. Pois é, o presidente argentino, o polêmico Javier Milei, quer acabar com a contribuição sindical obrigatória no país. Hoje, os trabalhadores argentinos, eles são descontados em 17% de seus salários que vão para o Fundo Nacional do Emprego e também para os serviços sociais. Com esse decreto, Milei ele vai manter esse desconto de 17%, mas ele tira a obrigatoriedade do repasse para as centrais sindicais. Isso dá mais autonomia, E quem decide que se vai contribuir ou não é o próprio trabalhador argentino. Com isso, você, claro, enfraquece os sindicatos, porque você tira também a obrigatoriedade das empresas, de reter a contribuição sindical dos empregados. Milei convocou sessões extraordinárias no Legislativo para poder votar esse pacote de medidas já agora no mês de janeiro do ano que vem. Só precisa ver se como é um mês de recesso, se os deputados e os senadores vão estar disponíveis e aptos para poder já começar essa votação. A ideia de Javier Milei é bem parecida, Lívia, com o que a gente já teve aqui no Brasil em 2017, na época do ex-presidente Michel Temer, que sancionou a reforma trabalhista e extinguiu o imposto sindical. Atualmente, o cenário aqui no Brasil é o seguinte: aguarda ainda a apreciação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o projeto de lei que impede justamente os sindicatos de exigir o pagamento da contribuição sindical sem a autorização do empregado. Esse texto do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos agora no mês de outubro desse ano. Volto com você, Lívia. Muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, Vitor Moraes, já nós falamos de novo sobre outros assuntos, diretamente aqui das ruas de São Paulo. Deixa eu chamar a Amanda Klein para a gente falar sobre isso, mas trazendo essa discussão, Amanda e o Beraldo também, mas começando com a Amanda, trazendo essa discussão da contribuição sindical aqui para o Brasil. Nós tivemos, me lembra bem dessa história que eu estava de folga, tá, Amanda? Eu sei que você estava também, mas você é mais inteirada desses assuntos do que eu. Nós tivemos uma discussão no STF, que eu não me lembro se ela se encerrou a respeito disso, mas eu acho que sim, se eu não me engano. Sim. E nós temos uma discussão que ainda está em andamento no Congresso Nacional. Como é que está esse assunto aqui no Brasil sobre a cobrança obrigatória ou não obrigatória desse imposto sindical? Essa discussão ainda vai ver novos capítulos em 2024, Lívia? Na verdade, o imposto sindical foi extinto ainda no governo Temer, e no governo PT começaram todas as iniciativas para retomar essa contribuição sindical. São coisas diferentes. A contribuição sindical você pode dizer se você não quiser pagar, e é isso que o STF julgou que é constitucional, é legal, pode ser mantido. Mas essa briga, obviamente, essa disputa verá, acho que novos capítulos em 2024 no Congresso Nacional, porque, obviamente, o sindicalismo é uma parte importante da base social, da base eleitoral do PT, e vem perdendo presença, vem perdendo participação e vem perdendo força nos últimos anos, justamente porque o financiamento ficou muito mais difícil. Mas é interessante, Lívia, até fazendo essa ponte com a Argentina, que foi o início do nosso debate, da reportagem, é que a direita age de formas muito diferentes, a esquerda também, é lógico, em diferentes partes do mundo, Então, independentemente, você consegue reconhecer várias iniciativas que são iguais, tanto no Brasil quanto na Argentina, e seriam assim na Europa e nos Estados Unidos também. O Javier Milei, nesses 16 primeiros dias de mandato,
conseguiu colocar um pacote econômico, eu diria, bastante controverso até mesmo para os seus eleitores. Houve uma grita geral da classe média, mesmo em Buenos Aires, pessoas que ajudaram a eleger Javier Milei, mas que naturalmente estão preocupadas, porque você vê, por exemplo, o fim da regência dos contratos de aluguel. Poxa, agora pode ser cobrado em dólar, agora não tem um limite para a elevação do preço desse aluguel. Isso atinge diretamente a vida do consumidor, diretamente a vida do cidadão. Aí a coisa começa a mudar de figura. A gente viu o protesto, a gente viu o panelaço, a gente viu a repetição de cenas que vimos em 2001, no início do século, na Argentina. Resta saber, e também todo um questionamento institucional sobre o instrumento, a ferramenta que Milei usou. É lógico que isso foi aprovado no governo Kirchner, né, essa forma de fazer por decreto e depois passar pelo Congresso Nacional, mas pode e deve ser sim questionado no Congresso Nacional, onde Javier Milei não tem uma base sólida, né, ele tem um número muito inferior ao necessário, tanto de deputados quanto de senadores, e mesmo que conte com o apoio de Maurício Macri, o próprio Juntos por el Cambio, que era a aliança que reunia vários partidos de centro do Maurício Macri, também tem uma cisão, tem uma divisão interna. Muitos se colocaram contra esse pacote do Milei porque o Congresso se viu desprestigiado e com as suas prerrogativas ultrapassadas, atropeladas pelo novo presidente da República. Então veja que isso na Argentina também ainda vai dar o que falar, e os economistas ainda estão se debruçando para tentar ver o que todas essas medidas, esses decretos anunciados de sopetão e num grande pacote, qual a repercussão que isso terá sobre a economia argentina. Agora, Beraldo, e o presidente Javier Milei acaba comprando uma briga pesada, né? Porque os sindicatos têm bastante força na Argentina, né? Uma presença até mais forte do que aqui no Brasil, e já falam na possibilidade de paralisação contra Milei, não só por causa desse projeto da suspensão da contribuição obrigatória, mas também por causa das outras medidas já anunciadas, do decretaço. Os sindicatos ficaram muito insatisfeitos, prometem mobilizações. Será que isso vai ser suficiente para travar essa agenda do presidente, Beraldo? Vitor, a gente tem no Brasil e Argentina problemas estruturais muito profundos. Esses problemas eles foram muito agravados nos governos de esquerda, tanto no Brasil como na Argentina. E a solução desses problemas, ela é muito dura. A gente não pode se enganar. Para que se resolva os problemas da Argentina, é preciso que medidas duras sejam tomadas. Essas medidas vão desanimar, vão frustrar uma vasta gama da sociedade, mas é preciso ter firmeza, porque ao longo do tempo você vai ver a sociedade se rearrumando, se reestruturando para que possa crescer de forma sólida. É isso que Javier Milei está buscando e é isso que nós vamos precisar fazer no Brasil para que o Brasil tenha, de fato, uma perspectiva de crescimento sólido de longo prazo. Agora, a gente vê essa questão dos sindicatos como um símbolo disso. Se a gente olhar para os sindicatos aqui no Brasil, a gente vai ver que toda a relação trabalhista no Brasil parte do princípio de que o funcionário, o trabalhador é um pobre coitado. Então, o futuro do trabalhador tem que ficar na mão do Estado, o Estado que administra a aposentadoria e os benefícios do trabalhador. O sindicato é que é ali empoderado para zelar pelo interesse do trabalhador, como se o trabalhador fosse um incapaz. Quando você olha lá no passado, quando o Brasil tinha um número enorme de analfabetos, você talvez até tivesse um ponto a ser discutido. As pessoas não conseguiam compreender sequer as próprias regras, leis que a atingiam. Agora, hoje não. Hoje isso não acontece. Hoje as pessoas têm muito acesso à informação, elas têm que ser capazes de tomar decisões por si próprias. E nesse cenário, a importância do sindicato realmente fica muito reduzida.